e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu, e adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu fiz a leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículos 50 até os 53, e o Evangelho segundo Jesus Cristo, Marcos, capítulo 16, verso 15. O Senhor Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição e ele apareceu apenas para os discípulos, dando instruções que seriam importantes demais para eles continuarem a obra de evangelismo, a obra que se iniciaria 10 dias depois, com a subida, a ascensão do Senhor, com a descida do Espírito Santo, completando 50 dias, o Pentecostes. Então o Senhor está dando instruções para os discípulos, e eles estavam recebendo então do Senhor esta instrução. E o versículo 50 diz que o Senhor levou-os para fora. Eram instruções que só eles haveriam de receber. Então o Senhor, neste último dia, no 40º dia, a qual ele subiria aos céus, ele voltaria para o Pai, ele bem cedo levou os discípulos uma distância mais ou menos de 3 quilômetros de Jerusalém até Betânia, para ali poder passar as suas últimas instruções, para que o mundo, as pessoas do mundo, não atrapalhasse, não incomodasse. Nesta última reunião, o Senhor então os levou para fora, ainda na parte da manhãzinha, madrugada praticamente, bem escuro, estava levando os discípulos para fora. A palavra nos diz aqui que levou eles até Betânia. Jesus levou os discípulos para Betânia. Betânia era um lugar muito significativo para o Senhor. E a palavra Betânia significa casa da aflição ou casa de miséria. Mas ali naquele lugar humilde, naquele vilarejo humilde, naquela aldeia, Jesus tinha boas lembranças ali naquele lugar. Bem próximo ali estava o jardim do Getsêmani, estava a casa onde moravam os 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, onde o Senhor foi ungido, aonde foi preparado para entrar, sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus tinha boas lembranças daquele lugar. Ele poderia subir aos céus, ascender aos céus, lá de onde ele nasceu, em Belém. Ele poderia também escolher o lugar onde ele morreu ali, onde ele foi sepultado, onde ele ressuscitou. Ele poderia também ascender aos céus lá, de onde ele foi crucificado, ou lá no pórtico, na entrada do templo em Jerusalém, majestoso, glorioso. Mas Jesus, ele era muito humilde e discreto, e ele então achou por bem, em um lugar humilde, fazer o seu local para ascender aos céus, até porque a profecia precisava se cumprir, conforme Zacarias, profeta Zacarias, havia já profetizado. Agora observe que todas as pessoas que querem ir para os céus, para a eternidade, junto com o Senhor, é questão de dias, é questão de tempo.
a pessoa passa pela casa de aflição, espiritualmente falando, pela casa de miséria, de necessidade, de dificuldade, mas faz parte da vida, do peregrino, do servo, da serva de Deus. Ainda nós lemos no versículo 50 que o Senhor levantou as mãos. O Senhor levantou as mãos, simbolizando que ele havia feito a paz com Deus e com os homens. Ele havia feito a reconciliação. Ele havia feito algo glorioso, como um sacerdote que estava ali ministrando perante Deus e perante os homens. E Hebreus fala que Jesus é o nosso eterno e sumo sacerdote. Nós louvamos a Deus por isso. Então, o sacerdote, quando o povo oferecia sacrifícios, lá no período da lei, antes de despedir o povo, ele levantava as suas mãos e abençoava o povo, para que o povo fosse em paz e abençoado para as suas casas. No livro de Levíticos, no capítulo 9, 22, fala sobre isso, que Arão, levantando as mãos, abençoou o povo após o sacrifício, para que fossem abençoados e em paz para as suas casas. Quando o Senhor Jesus levantou as mãos para abençoar os seus discípulos, eles viram as mãos feridas do Senhor. E cumpriu-se então a profecia de Zacarias 13, verso 6. E Isaías capítulo 49, verso 16. Eis que nas palmas de minhas mãos eu te tenho gravado. E quando te perguntares, Zacarias 13:6, que feridas são estas em tuas mãos, dirás, são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Observa que o Senhor abençoou os seus discípulos ali em Betânia, no lugar de miséria, no lugar de aflição, é o lugar que o Senhor abençoou os seus servos. É no nosso lugar de dificuldade, nas nossas carências, que o Senhor levanta as mãos e nos abençoa também. O versículo 51 diz que se apartou deles. Na vida é sempre assim. Aqueles que nós amamos, aqueles que nos ensinam, que oram por nós, que estão conosco em todos os momentos, os nossos amigos, os mais queridos, acontece que chega o dia que eles partem também. Elias era muito unido a Eliseu, mas chegou o dia de partir. Davi e Jonatas também eram muito unidos, mas chegou o dia de partir. Jesus era muito unido com seus discípulos, mas chegou o dia de partir. Esse dia sempre chega para todos nós e nós nunca estamos preparados. Essa é a realidade. Por mais que achamos que vamos estar preparados para receber uma notícia de um falecimento, de uma passagem, de que alguém dormiu no Senhor, a gente não quer aceitar, mas faz parte da vida. O versículo 51 fala que Jesus, ele foi apartando-se deles e foi elevado aos céus. Jesus agora partiu aos céus, voltou para o seio do Pai, para o lugar de onde ele veio um dia, onde ele deixou a sua coroa de ouro, de rei, de senhor soberano, a sua capa real e o seu cetro de ouro. Agora ele estava voltando para o Pai, para assumir a sua posição. Veja, Jesus não precisou de carruagem, nem de cavalo de fogo, nem um redemoinho igual Elias. Não precisou. Por quê? Porque pelo seu poder ele ressuscitou e pelo seu poder ele mesmo poderia chegar até os céus, até o seu próprio lugar. Ninguém precisava vir buscá-lo, nem anjo, nem ninguém, porque Jesus sabia onde era o lugar dele, porque foi de lá que ele veio. Pelo seu poder ele mesmo iria para os céus. Veja, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. João, no evangelho que escreveu, segundo o Senhor Jesus, no capítulo 14, verso 6. Versículo 52 diz que, adorando-o, após os discípulos serem abençoados pelo Senhor, diz que eles adoraram o Senhor. Esta é a única referência que fala que os discípulos adoraram o Senhor aqui, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Após sermos abençoados, o Senhor espera a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, as nossas ações de graças. Após nos dar a bênção, o Senhor espera também isto de nós.
o Senhor espera de nossa parte gratidão e louvor pelas bênçãos que Ele dispensa, que Ele nos dá. O versículo 53 fala que eles, no caso, os discípulos, estavam sempre no templo. O Evangelho de Lucas, ele termina do jeito como ele começa, em Jerusalém e um culto a Deus. Desse jeito, começa e termina. Pode reparar isto, lá no capítulo 1 e aqui no capítulo 24. Eles estavam sempre no templo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor ama as portas de Sião, ou as portas de Jerusalém, lá no Salmo 87, verso 2. Agora, veja, o versículo 15 do Evangelho escreveu segundo Marcos, capítulo 16, o Senhor disse: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Pedro ouviu isto pela primeira vez com os outros 10, eram os 11 apóstolos que ali estavam e os demais versículos, imagine Pedro falando: Senhor, até aquele que te coroou com coroa de espinho, até aquele soldado rude, cruel. Jesus olhou amorosamente para Pedro, dizendo: sim, Pedro, procure este homem e avisa para ele que eu tenho perdão, eu tenho restauração, eu tenho um lugar nos céus para ele. Se ele crer e aceitar o Evangelho, eu mesmo vou pôr a coroa na cabeça dele. Não será uma coroa de espinhos, não. Será uma coroa de ouro, de glória. Não vai ter nenhum espinho. É para ele essa coroa. Ele pode ser participante da minha glória. Senhor, mas é aquele homem que te furou com a lança ao seu lado, que atingiu o teu coração. O Senhor novamente olha para Pedro e diz: Pedro, para esse também, vai lá, procure ele, diga para ele que no meu coração, embora um dia ele me feriu, ele me acertou com uma lança, o meu coração está cheio de amor, o meu coração está preparado, sem rancor, para acolhê-lo. Se ele aceitar o meu evangelho, ele vai morar comigo na eternidade, eu vou perdoá-lo, vou restaurá-lo para estar comigo na minha comunhão. Pense nessas coisas, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor seja contigo a cada dia, em nome de Jesus. E se possível, eu te peço, se inscreva em meu canal aqui no YouTube, vamos evangelizar, vamos difundir a palavra de Deus para os que precisam. Fica na paz do Senhor, seja sobre você, sobre a tua vida, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Paz, fica na paz do Senhor. Amém.